Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos em oração na Tua presença, e como sempre, meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela paz, pela misericórdia, pelo cuidado, pelos livramentos e por todo investimento que o Senhor continuamente faz em nós, através da Sua palavra, através de tantas orientações, direções, correções. Obrigado, meu Deus, porque se somos disciplinados, corrigidos, exortados, significa que, meu Deus, o Senhor não abriu mão de nós, não desistiu de nós. Ruim, terrível, é quando o Senhor deixa de falar. É quando o Senhor nos entrega a uma disposição mental reprovável. Terrível é quando o Senhor entende que não adianta mais enviar a palavra, exortar, corrigir, porque o Senhor já entendeu que não há disposição para ouvir, para obedecer, para acatar. O Senhor entendeu que o coração já se endureceu. Eu oro para que o Senhor nos guarde de nos encontrarmos nessa terrível condição de pessoas impermeáveis, pessoas insensíveis, de coração endurecido. E se porventura há, meu Pai, pessoas nessa condição, fechadas, duras, insensíveis, eu peço, troca o coração. O Senhor está à procura, como nós falamos ainda semana passada, o Senhor está à procura de um coração humilde, um coração arrependido, um coração que teme e treme diante da Sua palavra, um coração, meu Deus, que acata, que se submete à palavra do Senhor. Nos dê esse coração, Senhor, nos dê esse coração disposto a obedecer, a fazer, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dirigido, nos orientado. Ajuda-nos a sermos como Josué, que não deixou passar nada, mas cumpriu à risca toda a direção que recebeu de Moisés. Senhor, nos ajuda a sermos pessoas diligentes, obedientes, fiéis, íntegras. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Se temos falhado, se temos negligenciado, se não estamos correspondendo, se há algo em nós que não está te agradando, meu Deus, fala conosco, nos mostra. Que a Tua palavra, meu Pai, que é como um espelho para nossa alma, seja colocada bem diante de nós e que possamos ver o que não estamos vendo. Que as escamas caiam, meu Deus, porque quando as escamas de Paulo caíram, ele deixou de ser um terrorista, um perseguidor, e passou a ser perseguido, mudou de lado, completamente. Senhor, eu oro para que as escamas caiam e mudanças radicais, notáveis aconteçam, meu Deus, que todos possam ver e reconhecer as mudanças, a diferença, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, por um batismo de visão, de discernimento, de sabedoria, de humildade, de sinceridade, de coragem. Meu Deus, eu oro para que o Senhor derrame sobre nós essa unção de 10 vezes mais, essa unção, meu Deus, que nos torna incomparáveis, irreconhecíveis, pessoas, meu Deus, admiráveis, pessoas que inspiram. Senhor, o Senhor quer que sejamos relevantes no céu e na terra. O Senhor quer nos usar para fazer coisas nessa terra que vão dar assunto no céu. Então derrama sobre nós o Teu Espírito, derrama sobre nós a unção do Teu Espírito Santo, que o mesmo poder que ressuscitou o Senhor possa se manifestar poderosamente em nossas vidas, que por nosso intermédio, meu Deus, a Sua glória seja vista. Abençoa o Teu povo, conduz essa reunião
Assuma o controle, meu Deus. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos agora. E repreendo desde já tudo que queira atrapalhar o culto, distrair, roubar a atenção. Em nome de Jesus, toda seta demoníaca, todo peso, toda opressão. Em nome de Jesus, tudo que queira roubar essa oportunidade, impedir que cresçamos, em nome de Jesus, que caia por terra agora todo bloqueio, todo sentimento, pensamento, tudo que possa impedir a palavra de entrar, a palavra de ser pregada, meu Deus, com clareza, com profundidade, meu Deus, que caia por terra agora em nome de Jesus. Cobre com teu sangue esse lugar, derrama a tua unção, e que desse altar, meu Deus, saia fogo, saia unção, saia poder, meu Deus, que, meu Pai, através deste culto, dessa mensagem, haja rompimentos, haja libertações, haja curas, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro, para que esse culto não seja mais um culto, para que eu desapareça nesse altar, e o Senhor apareça, o Senhor se manifeste, o Senhor, meu Deus, assuma o comando, o controle, meu Pai, até porque, meu Deus, ninguém está aqui para receber algo natural, algo que venha da cabeça de um homem, mas para receber o que vem do Senhor, o que vem do Espírito, o que muda, o que transforma, o que vem do Espírito. Então, Espírito Santo, assuma o controle, que eu seja apenas um instrumento, meu Deus, um instrumento nas tuas mãos. E que saia daqui, Senhor, pessoas maduras, pessoas com músculos espirituais mais fortes, porque é o que o Senhor está procurando, é o que o Senhor tem buscado, meu Deus, pessoas com músculos espirituais fortes para suportar o peso da bênção, para carregar aquilo que o Senhor quer derramar. Seja conosco, meu Deus, abençoe esse trabalho, derrama unção sobre tudo, meu Deus, e que possamos sair daqui bem melhores. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022, 10 vezes mais incomparável será o meu ano, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Vamos falar mais dessa mensagem que Deus nos deu ontem. Deus quer que sejamos relevantes no céu e na terra. Então, declare comigo, diga: eu serei uma pessoa relevante, de peso, de importância, no céu e na terra. Deus quer que você brilhe. A Bíblia diz que a sua luz brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Ainda no domingo nós falamos, que não fomos salvos por conta do que fizemos, nem seremos salvos por conta do que venhamos a fazer. Não são as nossas obras que nos salvam, mas somos salvos para boas obras, para realizarmos boas obras. Então, o Senhor nos salva e nos chama para realizarmos obras que irão glorificá-lo, que irão fazer as pessoas ver, reconhecer a glória de Deus em nossas vidas e glorificá-lo. Aqui em Lucas 2:52 diz: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia no favor de Deus
e no favor das pessoas, no favor dos homens. Se não fosse importante o favor dos homens, isso não estaria registrado aqui, né, na vida do próprio Senhor Jesus. Então, eu dependo do favor de Deus. Sem o favor de Deus, o favor dos homens se torna irrelevante, porque alguém até pode me colocar numa posição, né, ou eu mesmo me colocar, me autopromover, né, me colocar, como nós vemos Absalão, né, conspirando contra o seu próprio pai, o rei Davi, e ocupando o trono, mas tudo isso ele alcançou, ele conquistou para a sua própria ruína, para a sua própria destruição. Então, autopromoção, promoção de homens, é vão, é inútil, né? Se eu não tenho o favor de Deus, a bênção de Deus, eu não me sustento, né? Homens não podem me sustentar, me garantir. Então eu preciso desesperadamente do favor de Deus, da aprovação de Deus, que consequentemente atrai o favor dos homens. E se a Bíblia fala do favor dos homens, é porque é importante, é necessário, é preciso. Nós temos que entender que fomos feitos para o outro. Aí eu recorro à mensagem de domingo novamente. Fomos chamados para servir a Deus. E como nós servimos a Deus? Como nós servimos a Deus? O que o Senhor Jesus disse aos discípulos? Eu estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, com frio, não me vestiste, preso, não foste me visitar. E os discípulos perguntaram, quando, Senhor, te vimos nessas condições? E o Senhor respondeu, quando vocês não fizeram a um desses pequeninos, vocês não fizeram a mim. Então, quando eu faço ao homem, faço ao próximo, faço aos outros, estou fazendo a Deus. Isso é um princípio bíblico claro, né? Nós em tudo temos que ter em foco, em mente, em tudo nós vamos fazer. Se eu estou fazendo algo para a minha família, se eu estou servindo no trabalho, né? O meu patrão, eu tenho que ter em foco o Senhor. Façam aos homens como ao Senhor, porque na verdade você está fazendo para Deus. Ao servir aos homens, ao servir alguém, você está servindo ao próprio Deus. Amém, gente? Então nós fomos feitos para o outro. Tudo que Deus faz na nossa vida, que Ele confia em nossas mãos, é para levarmos adiante, passarmos adiante. Não é para parar em nós. Somos salvos para levar salvação, curados para levar cura. Somos abençoados para abençoar. Então Deus confia, Deus investe em nós, para que possamos ser um canal, uma bênção por onde, né, aquela bênção flui, passa e vai adiante. Então, eu fui feito para o outro. Deus quer que tanto eu receba o favor dos homens, como eu seja uma bênção na vida dos outros. Que eu favoreça outras pessoas. Porque quando você pega esses grandes nomes da Bíblia, Davi, José, Daniel, esses homens receberam o favor de Deus, tinham o favor de Deus, na verdade, né? E com o tempo, né, mostrando suas boas obras, foram
atraindo o favor dos homens, mostrando Deus através de suas atitudes, né? Através da sua integridade, da sua fidelidade, da sua diligência, foram atraindo o favor dos homens. E esses homens foram uma bênção aonde estiveram, e impactaram, influenciaram, né, o mundo em suas épocas. José transformou o Egito no celeiro do mundo. Daniel foi reverenciado por Nabucodonosor. Nabucodonosor se curvou diante dele, né? Esses homens impactaram, influenciaram, atraíram admiração, foram uma inspiração e ainda são, né? Continuam sendo até hoje uma inspiração. O que seria de nós sem essas referências, não é mesmo? Sem esses exemplos? Quantas vezes, ao ouvirmos sobre José, sobre Davi, sobre Daniel e tantos outros, nós aprendemos, crescemos, somos levantados. Não tem como você falar, por exemplo, sobre José, e o que esse homem viveu, enfrentou, passou, superou, e continuar, né, prostrado. Uma pessoa pode estar abatida por conta do momento, das circunstâncias que está vivendo, mas quando ela ouve sobre o que esse homem passou, né, os testes que ele foi submetido e ele passou com louvor, a mesma coisa Davi, você passa a olhar para as suas situações de outra maneira, e você que de repente estava lá reclamando, achando difícil demais, já se reposiciona e diz, não, peraí, se esses homens superaram, venceram, se eles puderam, então eu também posso, também sou capaz, né? Davi, Deus tirou o Davi do curral, de trás das ovelhas. Se tem alguém na Bíblia que diz para nós que nós podemos, é Davi, porque ele era o mais improvável. Ele foi esquecido pelo pai, quando Samuel pediu para reunir os filhos, para ungir um dos seus filhos como rei de Israel, ele sequer foi lembrado. É mais ou menos assim, era mais ou menos assim na cabeça do Jessé, pode ser qualquer um, menos Davi. Né? Sabe aquela coisa, se não for Eliabe, pode ser Abinadab, se não for Abinadab, pode ser Samar, se não for Samar, eu já não lembro o nome dos demais. Né? Passou 7 filhos, pode ser qualquer um. Aí Davi eu nem vou chamar, não vou perder o tempo, não vou gastar o tempo de Samuel. É perda de tempo. Então, desacreditado, rejeitado, menosprezado. O próprio Deus fala, eu tirei você do curral, de trás das ovelhas. Quer dizer, você tinha tudo para não ser ninguém, para não ser nada. Se fosse depender dos outros, você não seria nada. Mas o sucesso de Davi começou lá. Começou no curral. Dando conta das ovelhas, o seu pai, num nível de excelência, de comprometimento, admirável. Admirável, porque ele colocou em risco a vida dele para defender essas ovelhas, que nem dele era. Ninguém estava vendo o que ele estava fazendo lá no curral, mas Deus estava observando. Diga assim, Deus está sempre me observando.
O que os homens não veem, Deus está vendo. O que está oculto, o que passa despercebido aos olhos dos homens, não passa aos olhos de Deus. Deus está sempre nos observando. E como eu lido com o alheio, como eu trato o que é dos outros, diz muito sobre o meu caráter. Manda a seguinte mensagem para Deus, né? O Senhor pode confiar mais em mim, ou o Senhor não pode confiar em mim. Não confie em nada nas minhas mãos, porque se eu não cuido bem do que está nas minhas mãos, mas não é meu, não me pertence, é um engano eu pensar, eu achar que quando algo realmente for meu, vai ser diferente. Sabe aquela coisa? Quando eu ocupar tal posição, quando eu ocupar a gerência, quando eu for o dono disso, líder daquilo, quando eu estiver à frente, aí não vai. Engano. Quando eu tiver, eu vou fazer mais, não. Se realmente está lá dentro, se algo realmente importa para uma pessoa, ela vai fazer agora com o que tem. Está compreendendo isso ou não? Se aquilo realmente é importante, por exemplo, uma pessoa realmente ama Deus, ama a obra, ama o reino, ela não espera as condições ideais, favoráveis, para colocar a mão no arado. Entendeu? Ela não espera ter sobrando. Ela oferece o que ela tem. E você sempre ouve esse tipo de expressão no altar. O que você tem é o que o trabalho tal precisa, é o que o projeto Mudança de Vida precisa, O que você pode oferecer, o que você tem para oferecer, é o que Deus quer receber. Na verdade, Deus quer que você entregue mais, na verdade. Mas comece entregando o que você tem, o que você sabe fazer. Vai chegar o momento em que Deus vai exigir aquilo que, humanamente falando, você nem poderia dar, ou na sua cabeça não é capaz de entregar, de fazer. Mas como entregar o segundo boi do meu pai, se eu não ofereci nem mesmo o cabrito ali, uma oferta menor. Então não se engane com esse pensamento. A Bíblia diz: foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Então onde você está? Com o que você tem? O que você tem feito? O que está nas suas mãos hoje? É cuidado, é valorizado, é honrado? Porque se não tem sido cuidado, honrado, valorizado, bem executado, uma mensagem está sendo enviada para Deus. Não adianta o Senhor colocar mais, confiar mais nas minhas mãos, porque eu não vou honrar, não vou valorizar, não valorizo o que já está nas minhas mãos. Então, o sucesso de Davi começou ali. Deus escolheu Davi pelo que ele viu lá no curral, longe dos olhares, a maneira como ele cuidava daquilo que nem dele era do pai. Então, aquela integridade, aquela fidelidade. E se você ler toda a história, você vai ver o nível de responsabilidade. Quando, cumprindo uma ordem do pai, ele vai para o campo de batalha, ver como os irmãos estavam, e levar alguns queijos, e vive aquela situação com Eliabe, Eliabe o chama de negligente, presunçoso, e questiona, com quem você deixou as ovelhas do seu pai, como se ele fosse um responsável. A Bíblia diz que ele tinha deixado, com um outro pastor. Ele deixou
aos cuidados de outro pastor. Então ele era responsável com o que estava nas suas mãos. Ele não era negligente, ele não era irresponsável. Ele era comprometido. Ele cuidava, ele honrava, ele valorizava o que era confiado nas mãos dele. E nós temos que entender sobre isso, porque todos nós queremos mais, ou não? Todos nós queremos relevância, sim ou não? Todos nós ansiamos, né? E cremos nessa unção de 10 vezes mais, e a nossa expectativa, a nossa fé é de estarmos no final desse ano muito melhores, num nível muito mais alto. Sim ou não? Mas eu tenho vencido os desafios do nível em que eu estou. Eu tenho sido aprovado nos testes deste nível, porque se Deus vai me elevar, se Deus vai me colocar em níveis mais altos, os desafios também serão maiores. E é o que Deus tem falado conosco. Nós precisamos de músculos espirituais fortes para suportar tudo que Deus quer colocar nas nossas mãos. Não é sem propósito que Ele vem falando domingo após domingo sobre maturidade, sobre crescimento. Né? É uma palavra atrás da outra. Deus tem trabalhado maturidade, tem exigido maturidade do seu povo. Deus quer que o seu povo cresça, porque o natural é crescer. O normal é crescer. Quando algo não cresce, quando uma pessoa não evolui, estaciona, né, numa idade mental, emocional, espiritual, tem algo errado. Não está certo. Nós precisamos romper, crescer, mudar de fase. E quando eu digo mudar de fase, o que antes me afetava, já não afeta mais. Os meus erros são novos. Está entendendo? Os meus erros são novos. O que antes tinha poder sobre mim, agora não tem mais. O que antes não me incomodava, agora me incomoda. Porque eu já não estou mais no mesmo lugar, eu estou mais perto de Deus. Eu já me aproximei mais dEle. E quanto mais próximo, mais íntimo de Deus, Deus é santo. Né? Sede santo que eu sou santo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se santifica. Então, como avaliar, como, né, observar se nós estamos crescendo mesmo, amadurecendo? Como eu lido com as pessoas? Né? Como está os meus relacionamentos? Como eu me relaciono com as pessoas? Eu me dou bem? Eu sei lidar com as diferenças? Né? Ou eu sou uma pessoa intolerante, agressiva, de estupim curto? Eu estou mais paciente, eu tenho me tornado, né? Estou me tornando mais paciente, mais amável, mais misericordioso. Ou estou no mesmo lugar. Então nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos, olhar para a atitude que nós temos diante das situações que acontecem, dos problemas que nós enfrentamos. Porque se eu tenho as mesmas reações, significa que eu estou no mesmo lugar. Se o meu comportamento é o mesmo, então quer dizer que eu não estou crescendo. Na verdade, a pergunta que nós temos que fazer sempre é essa, né? Não porque não estou crescendo, mas o que está me impedindo de crescer? Porque naturalmente nós somos feitos para crescer, para multiplicar. Lá no Éden o Senhor disse: cresçam, multipliquem-se.
Então, o natural, o normal é nós crescermos. Se não estamos crescendo é porque tem algo anormal acontecendo, algo errado, né? Significa que estamos doentes, não estamos recebendo, né, o alimento certo, não estamos nos alimentando bem. Se uma pessoa não se alimenta corretamente, ela vai ficar desnutrida, ela não vai desenvolver, ela vai ter faltas, perdas. Então, eu estou me alimentando corretamente? Eu estou colocando para dentro a coisa certa? Quando falamos de Davi, falamos de um homem, como a bispa dizia no domingo, que vivia deslumbrado com Deus. Um homem apaixonado por Deus. Um homem que não tinha pressa para sair da presença de Deus. Um homem que diz nos seus salmos, que preferia estar no templo, estar na porta do templo, varrer, esfregar o chão do templo, do que estar numa ilha paradisíaca. Para ele, era mais válido, mais importante um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Então, quando falamos de Davi, falamos de um homem apaixonado, sedento, faminto por Deus, que vivia deslumbrado, de alguém que não estava acostumado, né, com as coisas espirituais, mas que vivia encantado com Deus, maravilhado com Deus, com as obras de Deus. E quantas pessoas que com o tempo vai perdendo esse brilho nos olhos, vai se acostuma com o ambiente da igreja, deixa de ser um adorador e passa a ser apenas um trabalhador, um cumpridor de regras, de obrigação. Até faz, mas não faz com amor, com prazer, com alegria. E aí o que acontece? Acontece que a pessoa está fazendo, mas não está tendo resultado, não está tendo retorno, porque Deus não está recebendo o que ela está fazendo. Ela até vem à igreja, ela até ora, ela até faz algo pela obra, mas Deus não está recebendo o que ela está fazendo. Porque ela já está no automático, ela já não tem prazer, já se tornou um fardo, um peso, né? Algo difícil, custoso. Quantas pessoas que perderam o portal, a oportunidade da semana passada, da quinta-feira, o jejum do novo amanhecer, e era feriado na quinta-feira, né? Era feriado, e não colocaram aquela força, né, que poderiam colocar, não andaram uma milha a mais. Então, o que Deus está procurando é esse pequeno fiel, é esse adorador, essa pessoa que tem um coração humilde, que treme diante da palavra, que vive deslumbrado com a glória de Deus, que não se acostuma, que valoriza, que honra, que aproveita cada oportunidade que tem, que faz, como Davi, questão, né? Uma coisa é pedir e a buscarei. Eu quero e eu procuro isso. Eu quero e eu vou em busca disso. O quê? Estar na casa do Senhor todos os dias. Para quê? Contemplar a sua bondade. Então eu quero e eu vou atrás, eu quero e eu busco. Então você vê um homem que não foi tão longe por acaso. Um homem que não se tornou o maior rei de Israel por acaso, nem do dia para a noite. A unção ele recebeu, nós sabemos, com seus 17 anos mais ou menos. 14 anos depois, 13, 14 anos depois, foi quando ele assumiu o trono, ele ocupou o trono. E é incrível ver
né, o foco de Davi, o foco dele. Às vezes que ele perdeu o foco, né, ele conseguiu se reposicionar, ele logo voltou atrás, reconheceu o seu erro, como quando tomou a mulher do seu soldado, Urias, a Betseba. Aquilo foi uma porta de desgraça que ele abriu para a vida dele, para a família dele, mas você vê que ele se arrependeu, ele se humilhou, ele foi a Deus, ele buscou, inclusive pela vida daquela criança, que não teve como reverter, como recuperar, né? Deus podia curar, mas não curou. Eu penso que isso foi mais um teste e uma lição, né? A gente precisa ter as consequências das nossas escolhas erradas. Senão, não aprendemos, essa é a verdade. Né? Se nós fizermos escolhas erradas e sairmos ilesos sempre, como é que nós vamos nos arrepender, não é mesmo? No final eu fiz o que eu quis, eu fiz do meu jeito, eu fiz ao meu modo, no final das contas deu tudo certo. Quem é que vai mudar? Quem é que vai se arrepender? Então a gente tem que viver algumas perdas, algumas dores, sentir as consequências das escolhas erradas, para nos arrependermos, para mudarmos nossa postura, nossas atitudes. Então, quando ele fez aquele recenseamento e uma praga começou a matar os homens, ele logo, né, foi a Deus, reconheceu, mas aquele passo errado, ele tinha, inclusive, essa capacidade, né, de se humilhar, de se arrepender, que foi o diferencial. Nós sempre falamos que Davi errou mais até do que Saul, mas errou uma vez cada erro, aprendia, não repetia. Já o Saul não aprendia com os erros, não ficava melhor, né, com os erros, porque não aprendia. Ele insistia ao modo dele, ele queria transformar o errado em certo. Então, Deus, por fim, o rejeitou, porque quando a pessoa insiste, né, não muda, ela está mandando essa mensagem: eu não vou mudar, eu não quero mudar, né, eu não estou aberto, E aí o próprio Deus faz o que ele recomenda, né, não lance pérolas aos porcos. Não fica insistindo, né, com quem não quer. Repreenda o sábio, diz a Bíblia. E ele vai ficar mais sábio. Agora, não gaste saliva com o tolo, com quem não quer mudar, não perca tempo. Você vai perder tempo apenas. Se a pessoa não ouve, não é humilde, não acata. Então, Davi foi ungido, teve um processo até ocupar o trono. E o processo é importante porque é no processo, é no dia a dia, em cada situação e teste que nós somos submetidos, que as pessoas têm a oportunidade de ver, inclusive nós mesmos, de sabermos quem somos de verdade. Porque eu posso dizer que eu sou uma coisa, mas eu só posso realmente afirmar que eu sou fiel até eu ser tentado a ser infiel. Uma pessoa só pode dizer que é resiliente depois de ser pressionada a desistir, tentada a desistir. Então são as tentações, são os testes que vão trazendo essa clareza de nós mesmos. O Pedro acreditava que era corajoso, até sofrer a pressão da serva, né, e ver o quanto ele era medroso, o quanto ele era covarde. Então,
Eu creio que ele não tinha essa consciência dele mesmo. Ele não tinha. Então os testes servem para isso, para que as pessoas vejam quem somos e nós mesmos tenhamos uma consciência mais clara de nós mesmos, porque podemos nos enganar. Né? Não, eu jamais faria isso, eu jamais cometeria esse erro, eu jamais, inclusive a Bíblia fala para a gente ter cuidado ao corrigir uma pessoa, né? E não ser arrogante, né? Não corrigir com aquele ar de superioridade, porque se Deus não te guardar, se o temor de Deus não estiver no seu coração, você pode fazer o que aquela pessoa fez, você está repudiando, e fazer coisa pior. Talvez pessoas aqui já viveram essa experiência. Já viveram essa experiência de apontar o dedo, de falar que absurdo, que coisa feia, né? Isso não se faz. E você, por não estar focado, por entrar na carne, acabou fazendo igual e fez pior. E fez muito pior, porque é isso mesmo, na carne você vai descendo. Você entra na carne, você não tem limite. Você entra na carne, você se torna um miserável, um irracional. Um irracional. Então, se Deus não te guardar, você faz o mesmo e faz pior. Né? Como Jesus disse para o jovem rico, que o chamou de bom, ele disse, ninguém é bom senão Deus. Ninguém é bom senão Deus. Se existe algo bom em mim, você, hoje, o mérito é de Deus, é obra de Deus. Né? Se eu sou alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, se eu posso alguma coisa, se eu fiz alguma coisa, diga a glória de Deus. O mérito é de Deus. Às vezes que Davi se esqueceu disso, Deus logo deu um jeito de lembrá-lo. Como o exemplo que eu dei, do recenseamento. Ele quis saber quantos homens ele tinha à disposição para a guerra. E Deus não gostou daquilo. Porque Deus viu o coração, Deus viu que ele estava se apoiando no que ele tinha e não em Deus. É como se ele, né, quisesse crescer e mostrar sua força, e se ele fosse depender da força dele, ele nunca seria o que ele se tornou. Se ele fosse depender dele, se ele fosse depender dos homens, do apoio de homens, que sim, veio, esse favor veio, na hora certa, no tempo certo, mas sem o favor de Deus, sem a bênção do Senhor, ele nunca teria, e se tivesse o favor dos homens, sem o favor de Deus seria uma ruína, como foi para tantos. Então, é importante, eu preciso do favor de Deus, do favor das pessoas. E quando nós crescemos em sabedoria, como nós crescemos em sabedoria? Sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Você encontra uma pessoa sábia, de verdade, quando você encontra uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa pode não saber escrever, ser analfabeto, assinar com o polegar, se ela teme a Deus, ela com certeza vai fazer escolhas melhores, mais sábias, mais inteligentes, que vão trazer benefício, bênçãos para a vida dela, muito mais do que aquela pessoa formada, graduada, né, com curso, com diplomas. Haja vista a quantidade de pessoas que chegam na igreja e não falta conhecimento humano, não falta estudo, não falta tudo aquilo que aí fora se diz, né, importante, essencial para se obter sucesso. Quantas pessoas que já viajaram o mundo em busca do conhecimento, em busca do treinador, do coach, né, daquela pessoa que faria ela se tornar um tiro, uma explosão. Ela só explodiu quando ela passou a ouvir a Deus, e obedecer a Deus, e colocar em prática
a palavra de Deus e levar Deus a sério. Aí ela começou a ter resultado. Aí a vida dela deslanchou. Amém, gente? Então, eu preciso crescer em sabedoria, ou seja, crescer no temor do Senhor. Crescer no temor do Senhor. Em estatura, no favor de Deus e no favor das pessoas. O favor das pessoas você obtém com o tempo. Ninguém vai dar crédito para uma pessoa até conhecê-la, até ver suas obras. Né? O que Jesus disse para os discípulos de João Batista, quando estes foram perguntar se ele era o Cristo? O Senhor não respondeu, eu sou. Vai lá e diga para João que eu sou o Cristo. Não. Vai e diga o que vocês estão vendo. Fale das minhas obras. Né? Não adianta eu dizer eu sou o Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo. As minhas obras é que falam por mim. As minhas obras é que vão me dar credibilidade, que vão inspirar confiança. O que eu faço aqui, já vou aqui para 2 Samuel 5, 1 a 4, que diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Então observe que o povo sabia da palavra de Deus sobre Davi, da promessa, da unção. Todos sabiam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, mas após a unção, Saul continuou no trono. E após a unção, parece, né, que ele foi, e da vitória que ele teve sobre Golias, ele foi se distanciando, né, do trono, porque ele se tornou um fugitivo do Estado, se tornou ele não, né? O Saul passou a olhar para ele como seu inimigo, como problema da sua vida. Então Davi deixou de fazer parte do exército de Israel, para se tornar um fugitivo, viver em cavernas, se esconder muitas vezes na terra dos filisteus, e para isso, tendo que se fingir de louco, literalmente, se fingir de louco, riscar as paredes, babar, dar uma de doido. Porque, olha que situação, né? Davi matou o herói deles, o filisteu, Golias. E agora ele se viu, né, na necessidade de buscar refúgio na terra dos filisteus em Gate. Então, o que ele pensou? Eu vou ter que me fingir de louco, para que eu não seja tido como uma ameaça, como um problema, né? Senão, aqui eu vou ser morto também. Então ele passou por muita coisa. Muita coisa. Só que as pessoas sabiam da promessa, da unção, e vinham acompanhando. A Bíblia fala várias vezes que por onde ele ia o Senhor dava vitória, né? O povo pôde ver, o próprio Saul viu quando ele desafiou
propôs para Davi 100 prepúcios em troca da sua, para se tornar, né, genro dele. Ele foi lá e matou 200, trouxe 200 prepúcios, quer dizer, ele fez mais. Aí você vê outra característica de Davi. Foi pedido 100, ele entregou o dobro. Entregou 200. Então não tem como esse tipo de gente não crescer, não avançar, não ocupar uma posição de honra. Faz mais, honra, cuida, com excelência, com diligência do que está nas suas mãos. Não faz bem feito quando está sendo visto, faz bem feito longe dos olhares, porque ninguém via ele no curral, lá estava ele, agindo com integridade, com fidelidade, sempre entregando mais, obediente, humilde, porque depois da unção ele não cresceu, não, ele voltou para o curral, continuou cuidando das ovelhas. O pai pede para ele ver como os irmãos estavam na guerra, né? E vai lá, leva alimento para eles. Quer dizer, ele continuou cumprindo com seus deveres, continuou, honrou Saul até depois da morte. Enquanto Saul viveu e depois que ele morreu, se encontra Davi honrando esse homem, não permitindo que tocassem nele, que falassem mal dele. Olha o nível de integridade desse homem. Ele não permitiu que tocassem Saul, nem mesmo que falassem mal de Saul, o homem que por anos o perseguiu e o obrigou a viver como fugitivo, se escondendo em condições desumanas, talvez. Desumanas. Morando em caverna. Então, olha a grandeza desse homem. A bispa sempre fala, nós sempre falamos, ninguém vai ser grande e forte aqui fora, sem antes se tornar grande e forte dentro. Olha a grandeza de Davi. A capacidade desse homem honrar Saul na sua morte, depois da sua morte, procurando saber se tinha alguém da família de Saul a quem ele pudesse mostrar a lealdade, a bondade de Deus. E aí encontra lá o Mefibosete. Então, assim, procurando quem eu posso abençoar. Senhor, eu quero abençoar alguém da família do Saul. Eu quero abençoar alguém da família daquele homem que tanto pesou a minha vida, que tanto me prejudicou. Então, nada é de graça. O povo viu, o povo vinha observando, Deus os observa, as pessoas os observam, as pessoas estão vendo. Aqui nós vemos ele recebendo a terceira unção, porque ele foi ungido uma vez por Deus e duas vezes pelos homens. Então agora, ele recebe aqui a sua terceira unção, onde todas as tribos de Israel vieram e relataram, e disseram, nós sabemos do que Deus falou a teu respeito. E nós vimos, né, no passado, quando Saul era rei, era você, Davi. Era o Senhor quem fazia as entradas e saídas militares com Israel. E também o Senhor, Deus lhe disse, você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. 30 anos, ou seja, o seu processo durou aí de 13 a 14 anos, da unção ao trono. E esse período foi o período onde ele foi ganhando, conquistando respeito, credibilidade, mostrando a sua estabilidade, mostrando o seu foco, onde ele foi amadurecendo, crescendo. Quantos que durante o processo, ao invés de crescer,
de ficar melhor, de evoluir, de aprender. Não. No processo, muitas vezes está ficando pior. Está sendo reprovado nos mesmos testes. Está sendo reprovado nas situações que é colocado à prova. Como Israel tantas vezes cometeu o mesmo erro no deserto, de reclamar, de murmurar, de pensar em desistir, de falar mal do Moisés, falar contra Deus e contra Moisés, de confessar derrotas. Então, Deus precisa que o seu povo cresça, que o seu povo amadureça, que o seu povo aprenda o que ele está lutando para ensinar, através dos testes, das experiências. Esse é um tempo, o tempo do processo, é o tempo para você ir atraindo o favor dos homens. Porque cada teste que você passa e é aprovado, você atrai o favor dos homens, você vai ganhando credibilidade. Eu lembro de um culto que a bispa falou, que muita gente, algo mais ou menos assim ela disse, que muita gente hoje ouve ela por sua história. Por sua história. A credibilidade que ela tem não é por um culto que ela faz, que ela realiza, mas pela história que ela construiu. As pessoas sabem o que ela passou, o que ela enfrentou, o que ela superou, né? Então, por um tempo, você vai falar e não vai ser ouvido. Mas se você, o que o Senhor disse para Timóteo? Ou Paulo disse para Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Seja o exemplo para os fiéis, na palavra, no trato. Seja o exemplo, ô Timóteo. Seja um exemplo. Faz bem feito, seja continuista. Você vai construindo uma história, né? Não é porque você é jovem que você vai ser desprezado, ignorado, não. Se as pessoas enxergarem em você estabilidade, consistência, diligência, integridade, se as pessoas verem que apesar da pouca idade você é maduro, você é responsável, você é comprometido, vão dar crédito a você, vão te ouvir. Porque tem gente que tem anos e anos de igreja, e até hoje Deus não pôde confiar mais, porque só tem anos de igreja. Ele tem anos de igreja, mas ele não tem maturidade. As mesmas coisas ainda afetam e desequilibram. Os mesmos erros são cometidos. Não há consistência. Às vezes aquela vida de altos e baixos, espiritualmente falando. Começa, para, ora quer, ora está comprometido, outra hora está relaxado. Você vê que tem gente que vive, né, tem anos de igreja, mas a vida não sai do lugar. Por quê? Porque o comportamento é esse. Não é uma pessoa responsável com a sua própria vida, né? Não é uma pessoa confiável. Então Deus está à procura de pessoas em quem Ele pode investir, em quem Ele pode colocar mais. Ele está à procura.
Será que nós temos sido essa pessoa que quando ninguém está vendo, está como Davi no curral, fazendo com excelência? Que quando tem a oportunidade de resolver o seu modo, como Davi teve 2 vezes a oportunidade de resolver o seu modo, tirar o Saul da reta e não fez, porque entendeu que não era ao modo dele, seria ao modo de Deus, que não havia ainda chegado o tempo, que no tempo certo Deus o colocaria no trono, ele não iria se antecipar. Será que nós somos essa pessoa? Que na dificuldade, você não encontra, que você encontra o Davi fazendo na caverna? Ajudando 400 homens endividados, desgostosos, a se tornarem guerreiros valentes. O que ele fez na dificuldade? Reclamou da situação, murmurou, questionou a Deus o porquê estava passando? Não, ele transbordou na vida dos outros. Na sua dificuldade, na sua aflição, no seu momento difícil, você vê que ele não focou a sua situação, não focou o seu problema. Não. Se juntaram a ele 400 homens derrotados e ele transbordou, ele ajudou, ele transformou aqueles homens em valentes. Então, quer dizer, ele teve força para ele, força para os outros. Tem gente que quando está vivendo um momento difícil, né, diz, eu não tenho força, eu não estou aguentando mais, eu não suporto mais. E na verdade, o que a pessoa precisa é tirar o foco do seu problema, tirar o foco da sua situação. Às vezes o problema está tendo mais peso, está tendo um peso que não deveria estar tendo, mas está porque o foco está lá. Tem problemas que desaparecem só de você mudar o seu olhar, mudar o seu foco, tirar o foco daquilo, olhar de outra maneira. Quantas vezes nós reclamamos de estar ajudando, e aí Deus te lembra, você quer estar de que lado? Você quer ser ajudado então? Quantas vezes nós somos despertados por Deus, quando Ele nos faz essa pergunta, né? Quando achamos que o fardo está pesado demais, né? E aí Deus vem e fala, então você quer trocar de lugar? Você quer ser o fraco que tem que ser suportado? Você quer ser o ajudado? Está ruim, está na condição de quem ajuda, de quem levanta, de quem apoia, de quem tem para dar, você queria estar recebendo. Está entendendo isso ou não, pessoal? Mas a pessoa está reclamando de ser, né, aquela coluna na casa. Aquele que ora, aquele que cobra, aquele que ajuda, aquele que apoia. Aquele que tem mais visão, mais discernimento, mais sensatez. Está reclamando. Então você queria ser o cego, o que só faz tolice, o que tem que ser suportado, o que alguém tem que cobrir. Era fácil ser Abigail? Lembrando que Abigail era casado com Nabal, o tolo. Era fácil ser Abigail? Não, mas era melhor ser Nabal? Então, às vezes não é fácil você estar na posição que você está. Não era fácil ser Abigail, suportar o Nabal, mas era muito melhor do que ser o Nabal, o tolo. Então, olha só, como se a nossa visão muda, tem coisas que perdem a força, perde o impacto, entendeu? Essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não muda, eu não aguento mais. Quer trocar de papel? Quer inverter? Quer ocupar o lugar dele? Quer ser o tolerado? Não, Senhor, eu continuo, é melhor continuar suportando. Então, Deus quer que cresçamos, Deus quer que sejamos relevantes.
relevantes no céu, relevantes na terra. Deus quer que você cresça e atraia para a sua vida o favor de Deus e o favor dos homens. O favor de Deus, em primeiro lugar, e o favor dos homens também, porque nós somos feitos para os outros. Então, tudo que Deus faz na minha vida é para eu abençoar outras pessoas. E Deus usa pessoas para nos abençoar também. E isso é um reflexo de que a bênção de Deus está sobre mim. Deus faz quando nós o agradamos, Deus faz com que até os nossos inimigos tenham paz conosco. É o que a Bíblia diz. Né? Quantas vezes quando Israel agradou a Deus, Deus moveu pessoas, moveu corações ímpios para abençoar. Quando Davi estava lá, né, plantando a boa semente, tomando decisões para agradar a Deus, Deus tocou o coração do rei Hirão para construir um palácio para ele. Um palácio foi construído sem que ele tivesse custo algum. Deus usou um ímpio. Então, enquanto você está lá honrando a Deus, você está dando condições para Deus tocar corações, usar pessoas para te favorecer. Então, eu recebo o favor dos homens, e eu também sou um favor, uma bênção na vida de outras pessoas. Todos os grandes da Bíblia foram pessoas de relevância, de peso, de impacto, de pessoas que no tempo que viveram fizeram a diferença. E eu e você não estamos aqui para sermos mais um, entendeu? No lugar onde nós vivemos, trabalhamos, na cidade, no bairro, na cidade, no país que nós estamos, Deus quer levantar o seu povo. Deus quer que você tenha relevância. Em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Quanto você tem crescido em sabedoria, tem crescido em temor? Quanto está melhor do início do ano para cá? Quanto evoluiu, quanto cresceu? Você consegue olhar para você e ver crescimento, ver evolução? Sua mente tem sido renovada? Você tem passado nos testes ou tem sido reprovado nos testes? Você como você reage às situações que costumavam te afetar e te desequilibrar? Você obteve, adquiriu, desenvolveu uma estabilidade emocional, espiritual? Ou quando se sente fraco, sente raiva, se sente insatisfeito, comete os mesmos erros. Por aí você consegue se avaliar e ver se já subiu de nível, se já está melhor, ou se está no mesmo lugar. Reclama das mesmas coisas. Nós sabemos que aonde não há favor é porque não há humildade. Porque Deus dá graça, Deus dá favor ao humilde.
A humildade atrai o favor. Todas as vezes que Israel se humilhou, se prostrou diante do Senhor, pôde ver a poderosa mão de Deus agindo, levantando, restaurando, libertando. Na Bíblia, situações infrutíferas, secas, estéreis, sempre significaram o castigo, a falta de bênção e de aprovação a Deus, de aprovação de Deus. Quando falta a bênção, quando uma situação não muda, é porque está faltando a bênção de Deus. Quando eu não saio de uma situação, é porque eu ainda não dei a Deus o que Deus quer de mim. Está faltando humildade, está faltando talvez arrependimento, está faltando quebrantamento. Se tem áreas da sua vida secas, se tem áreas da sua vida infrutíferas, sem avanço, sem progresso, sem crescimento, o problema não está fora, não está em Deus, e nem nas pessoas. É você que não tem dado condições a Deus, porque Deus tem o controle de tudo. Deus amolece e Deus endurece corações. Olhe para dentro, olhe para você. E peça ajuda a Deus para crescer, para se tornar essa pessoa relevante, para ter uma vida pesada de glória. Deus tem glória, Deus tem cabode, Deus tem uma vida pesada de glória para o seu povo. Faça a pergunta certa. Não pergunte por que não está crescendo, pergunte o que está te impedindo de crescer. Talvez tem sentimentos, talvez tem situações que ainda não foram vencidas, não foram trabalhadas, não foram confessadas, não foram corrigidas, reparadas. Talvez há coisas que você não quer abrir mão e já deveria ter abrido mão, que estão impedindo você de crescer, de avançar. Sabe, o processo de José durou 13 anos, de Davi 13 para 14 anos. O processo de muitos israelitas no deserto nunca terminou. Eles nunca saíram do deserto. Entraram num período de teste, de provação, que era para durar 11 dias, e muitos nunca saíram daquele período, nunca avançaram para a próxima fase, que eram duros, eram rebeldes, não quiseram mudar, não quiseram aprender, não quiseram romper, e Deus tem nos chamado para um rompimento. É tempo de nós rompermos, deixarmos de ser as pessoas que nos habituamos, que nos acostumamos a ser, que fomos por muito tempo. É tempo de romper com padrões, com crenças, com hábitos, com vícios comportamentais, com tudo aquilo que está impedindo você de entrar nesse novo tempo, de viver esse novo amanhecer.
Fale com Deus, fale com o Espírito Santo agora. Diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu sei que o Senhor tem muito para fazer na minha vida. Eu sei que o Senhor quer fazer de mim uma pessoa relevante, uma pessoa de impacto, uma pessoa que vai inspirar outras pessoas, uma pessoa que por onde passar vai deixar um rastro de mudanças, de transformação. Eu sei que o Senhor quer me usar para mais. Então, meu Deus, me ajuda a romper com o orgulho, com a preguiça, com a inércia, com a passividade, com o medo, com o complexo, com as crenças erradas, com a mentira, com a hipocrisia, com a falsidade, com o falar negativo. Me ajuda a romper, Senhor, com a culpa, com a condenação, com tudo aquilo que me trava. Vamos, em nome de Jesus, fala com Deus agora. Diga: Deus, eu não aceito me privar dessa unção de 10 vezes mais. Eu não aceito me privar de toda a glória que o Senhor tem para mim. Me ajuda, Senhor. Se está faltando humildade, se está faltando arrependimento, se está faltando, meu Deus, andar uma milha a mais, se está faltando romper com a preguiça, me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Deus, porque eu declaro, eu decido que serei uma pessoa relevante no céu e na terra, que vou deixar um legado que vai inspirar as próximas gerações, em nome de Jesus. Vamos, Deus quer levantar um exército de Davis, Deus quer levantar mais Daniéis, Deus quer levantar homens e mulheres que vão impactar seus lares, suas famílias, que vão impactar seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Em nome de Jesus, você não foi chamado para ser mais um, você foi chamado para brilhar, você foi chamado para ser luz, para ser sal, para ser a diferença, para realizar coisas grandes. Em nome de Jesus. Vamos, Deus quer que você faça coisas nessa terra que vão dar assunto aos anjos. Peça a Deus, se falta coragem, se falta ousadia, se falta determinação, se falta disposição, força de vontade, peça a Deus agora, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nós sabemos que é pelo Teu Espírito, não é, meu Deus, da força do braço, não é, meu Deus, pela nossa capacidade, mas é pelo Teu favor. Nós precisamos do Teu favor, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos favoreça, que o Senhor seja conosco, que o Senhor, meu Deus, nos dê, meu Pai, essa unção, meu Pai, para romper, meu Deus, bloqueios, barreiras, fortalezas que estão dentro de nós. Se há pessoas aqui, meu Pai, que se sentem pequenas, incapazes, inferiores, meu Deus, que ela olhe agora para o exemplo de Davi, que o Senhor tirou do curral, que tinha tudo para não ser nada. E se Davi pôde se tornar alguém grande e forte, como ele mesmo disse, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Deus pode torná-la grande e forte. Deus pode tornar essa pessoa uma pessoa notável, uma pessoa, meu Pai, que vai inspirar e contagiar muitos outros. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem com o Teu poder, derrama, meu Deus. Eu peço um batismo aqui, Senhor, de coragem, de ousadia, de humildade, de sinceridade. Eu peço, meu Deus, um batismo de visão, meu Pai. Eu peço, meu Deus, um batismo de ousadia. Vem, Senhor, em nome de Jesus, levanta cada um de nós. Levanta, Senhor, que as travas, que os bloqueios,
que as amarras, que as correntes estejam sendo arrebentadas agora, em nome de Jesus. Que seja como aquelas cordas, meu Deus, que se tornaram, meu Deus, fibras de linho queimada, quando o teu espírito se apossava de Sansão. Em nome de Jesus, que nada mais tenha o poder de prender, de segurar essa pessoa, e que ela se torne a pessoa que foi criada, chamada para ser uma pessoa relevante, uma pessoa poderosa, uma pessoa vitoriosa, meu Deus, uma pessoa, meu Deus, bem-sucedida, uma pessoa relevante, em nome de Jesus. Que ela faça diferença no lar dela, que ela faça diferença na criação dos filhos, que ela faça diferença, meu Deus, no casamento dela, que ela faça diferença no trabalho, na empresa dela, meu Deus, naquele local de trabalho, que ela não seja mais um funcionário, que ela não seja mais um no ramo que ela atua, meu Deus, que ela faça a diferença onde ela está, em nome de Jesus. Derrama sobre ela, meu Pai, visão, sabedoria, graça, favor, unção, meu Deus, porque a unção do Senhor compensa as nossas limitações, a unção do Senhor cobre as nossas faltas. Que saia daqui um povo ungido, um povo, meu Pai, cheio de favor, de graça. Que ela saia daqui, meu Deus, decidida, por meio, meu Deus, desse favor do Senhor, a obter o favor dos homens, que através das boas obras, que através de uma conduta íntegra, irrepreensível, meu Deus, ela possa ganhar a admiração, o respeito, a credibilidade das pessoas. Todos viam que Daniel era diferenciado, todos reconheciam, meu Pai, que havia algo especial, que ele era diferenciado, tanto pela unção do Senhor, pela presença do Senhor, como pelas obras que ele produzia, a partir, meu Deus, desse relacionamento com o Senhor. A verdade é que quando o teu Espírito Santo toma as nossas vidas, nós passamos a frutificar, produzir boas obras, e então, meu Deus, atraímos o favor dos homens. Que isso aconteça com cada um aqui, meu Deus, que a cada dia as pessoas possam ver a diferença, ver a tua luz em nós, o brilho do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Que a cada dia sejamos transformados, meu Deus, com glória cada vez maior. Eu agradeço por esse dia, por essa oportunidade, por essa mensagem, pelo que o Senhor vem trabalhando em nós. O Senhor tem nos levado a rompimentos, e eu creio, Senhor, eu creio que nós estamos rumando para um novo tempo, um tempo de grandes explosões, uma explosão de crescimento. Eu creio numa explosão de crescimento, em todas as áreas, em todos os setores, em cada área da nossa vida. Eu declaro, meu Deus, esse crescimento exponencial, fora do comum, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos. Amém e amém, graças a Deus.